Algumas pessoas têm a memória melhor do que outras, e isso as ajudam a ter um melhor desempenho no dia a dia. O que será que explica essa diferença na capacidade de memorização de uma pessoa para outra? George Miller, um psicólogo cognitivo de Princeton, queria entender melhor essa diferença entre as pessoas. A pergunta que instigava Miller e outros pesquisadores de sua época era: por que a mente de algumas pessoas era mais eficiente em armazenar informações temporariamente e recuperá-las adequadamente quando necessário? Suas descobertas o levaram a desenvolver o conceito de memória operacional como uma parte fundamental da resposta. A memória operacional representa a capacidade do cérebro de processar e armazenar informações sobre o que você está fazendo no presente momento. Por exemplo, imagine que você está assistindo televisão e aparece um intervalo comercial. Você pode rapidamente construir uma lista mental de tarefas que precisa fazer e parte para realizar tudo antes do programa que você estava assistindo voltar. Pensamentos como vá para a geladeira, pegue um lanche, verifique o seu e-mail, podem passar pela sua cabeça. Mas como a palavra e-mail apareceu na sua cabeça, você se lembra que precisa avisar ao seu colega de trabalho que a reunião da manhã seguinte foi remarcada. De repente, você pode se encontrar olhando para a geladeira e pensando: o que eu estava procurando mesmo? Esse cenário ilustra o fato de que a memória operacional é limitada. Se você tentar se concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo, a informação que você estava tentando manter ativa na sua mente pode sumir do seu radar mental. Esse tipo de situação é o que Miller e seus colegas estavam tentando entender, e com uma boa razão. Uma coisa é esquecer por que você foi até a geladeira, mas os mesmos processos cognitivos e habilidades usadas nesse exemplo podem impactar várias atividades cotidianas muito mais importantes. Muitas discussões e pesquisas deram continuidade ao trabalho inicial de Miller. Estudos começaram a mostrar que a aprendizagem, o raciocínio, a capacidade de se manter focado e lidar com o estresse eram todos dependentes em algum nível de uma maior capacidade de memória operacional. Houve concordância generalizada de que, através da memória operacional, os cientistas estavam fazendo novos e importantes passos na compreensão do funcionamento da mente humana. Com o desenvolvimento de tecnologias como o imaginamento por ressonância magnética funcional, os cientistas tinham uma nova lente para observar o cérebro. Uma das descobertas mais importantes foi de que o cérebro era plástico, isto é, na verdade, ele se modifica fisicamente mediante a realização de diferentes atividades. Por exemplo, pesquisas mostraram que o córtex parietal inferior esquerdo dos bilíngues é maior do que essa mesma região no cérebro dos monolíngues. Assim como o músculo responde ao exercício, tem se demonstrado que o cérebro pode se reorganizar e mudar em resposta ao exercício. Considerando que, antes, quaisquer deficiências cognitivas eram tratadas com medicação ou modificações ambientais, a noção de neuroplasticidade forneceu uma outra rota de intervenção. O treinamento de memória operacional CogMed fornece uma alternativa para aqueles que se sentem insatisfeitos com a sua memória operacional, de forma que eles melhorem sua capacidade de modo natural e sustentável, traduzindo em melhora da atenção, do foco e do funcionamento cognitivo global. O mais inovador treinamento de memória operacional do mundo, agora no Brasil.